E aí, pessoal, tudo bem? Como vai? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do GWcast, o nosso podcast aqui da Grow. A gente fala sempre aqui um papo reto sobre marketing, gestão, vendas, empreendedorismo, inovação e tudo que permeia aí essa nossa caminhada de empreendedorismo e a caminhada profissional. Hoje vamos lá para mais um tema pertinente aqui. Vamos falar um pouquinho de transformação digital no setor imobiliário. A gente tem vários clientes nesse setor, a gente tem uma expertise bacana aí. Não será uma imobiliária, mas sim a transformação digital de uma incorporadora, de uma construtora. Muita gente pensa, né, que essa parte de transformação digital ou abrir e desenvolver esses canais digitais seja mais para empresas B2C ou empresas que querem fazer um e-commerce ou querem vender pela internet, né? Na verdade, não é bem assim, né? Aqui a Grow, a gente é focado em B2B, vendas complexas, e a venda de um apartamento é algo muito complexo, né? Não se compra um apartamento todo dia, muita gente passa a vida inteira sem comprar um, e a maioria tem uma primeira e última compra, né? Mas nós vamos conversar um pouco sobre isso, vamos tentar entender a jornada desse consumidor aí, e hoje eu queria trazer aqui, sem mais delongas, para a gente bater um papo, Thiago Simão. Thiago, seja bem-vindo. E aí, meu capitão, como vai? E aí, Fábio, tudo bom? Obrigado pelo convite aí. Vamos lá, vamos conversar. Legal, Thiago. Thiago, então, como eu falei, é gestor de marketing da Ergil Construções, é uma incorporadora aqui de São Carlos. É muito bacana, assim, eles têm uma área de um desenvolvimento um pouco mais high, assim, né, de apartamentos de alto padrão. Uma temática complexa e difícil, né, Thiago, de operar e de trazer resultado, mas estamos caminhando aí, né, estamos batendo case em cima de case. Sim, com certeza. Maravilha. Bom, vamos lá. Vamos começar então, Thiago. A primeira pergunta sempre aqui. Tira o crachá, pega o crachá aí, tira ele e vamos falar um pouquinho. Quem que é o Thiago? Esquece seu trampo, fala um pouquinho da pessoa Thiago. Quem é o Thiago? Cara, o Thiago é uma pessoa ansiosa, bastante ansiosa, que fica se enfiando em vários projetos de vários tipos de coisa. Eu sou envolvido com Muay Thai também, então eu trabalho dentro do Muay Thai, a parte de palestra, publicação de livro, podcast, enfim. Cara, é muita coisa, na verdade. Eu sou um eterno ansioso, então eu fico tentando me enfiar em várias coisas para criar coisas diferentes. Isso acaba me ajudando, inclusive, dentro aqui da Ergil, né, na parte de marketing, ver um pouquinho as coisas lá fora, coisas totalmente diferentes, acaba agregando para isso. Então, acho que o Thiago, sem crachá, na verdade, Flávio, é uma pessoa bastante ansiosa, cara, que está sempre fuçando por aí, vendo o que está acontecendo, seja em música, seja em cinema, seja em quadrinho, e acaba tentando agregar isso dentro do ambiente de trabalho aqui na Ergil. Ah, que bacana. Então vou pedir referências lá no final do nosso podcast, fora da caixa hoje, hein? Thiago, você falou dessa parte sua de Muay Thai, né, cara? Você tem um livro escrito sobre o tema, você, além de ser um praticante, você é vamos dizer, um historiador, um comunicador da área, você tem podcast também. Como é que é essa história aí? Cara, resumindo um pouco a novela, eu treino arte marcial desde os 13 anos, né, de idade. E quando eu comecei no Muay Thai, eu comecei a me interessar pela parte histórica, né, para entender, porque na época não tinha muita informação quando eu comecei, as pessoas não sabiam dizer muito, assim, né, sobre a história, o que era diferente de outras artes marciais, né. Então, quando o pessoal faz karatê, ele sabe muito sobre, quando ele faz judô, ele sabe muito sobre, mas no caso do Muay Thai, a informação era meio vaga. E eu comecei a pesquisar, comecei a ver que realmente no Brasil não tinha muita informação. Comecei aos poucos ter acesso a algumas pessoas que viajavam para a Tailândia, brasileiros que viajavam para a Tailândia, e começaram a ter informação lá e começaram a trazer para cá. Nisso, eu comecei em 2012, eu tive a ideia de criar uma revista online de digital, né, de graça, que eu chamei de Muay Thai em Foco. Então eu recebia informações da Tailândia de brasileiros, formatava uma revista aqui em PDF e o download era de graça. Acabou dando muito certo. Um ano depois, mais ou menos,
um cara chamado Rafael Ribrod, que morava na Tailândia, veio conversar comigo, que ele tinha um blog, estava começando o blog naquela época, e ele queria alguém para ser a parte de texto, né, fazer texto. E como ele acompanhava a revista, ele gostava muito dos textos, e achava que passava uma informação fácil, então não era nada muito carregado. Eu aceitei, comecei tempo nisso, eu trabalhava em agência de publicidade ainda, então era uma coisa que eu fazia fora. Um tempinho depois eu decidi parar com a revista e só focar no blog. O blog virou um site, que virou o Acervotai. O Acervotai, em 2016, ele já tinha batido mais de milhões de page view, e aí a gente se tornou o principal site da América Latina sobre o assunto. 2017, depois de várias coisas que aconteceram, eu resolvo pegar minha mochila e ir para a Tailândia. Eu fico na Tailândia 60 dias lá, estudando e conhecendo as coisas, tive acesso a muita coisa lá. E quando eu volto dando palestra sobre o assunto, e aí começaram a perguntar para mim, por que você não lança um livro? Por que você não lança um livro? E eu até então nunca tinha pensado em lançar um livro. Eu falei, cara, acho que eu nunca escrevi um livro. Na verdade, eu tinha feito um livro anterior, que era um livro de crônica, mas era coisa minha, tipo... Agora, um livro sobre história do Muay Thai e tudo mais, eu nunca tinha explicado muita coisa. E aí, eu passei mais de um ano formatando ele, escrevendo, mostrando para algumas pessoas que eu confiava, para dar opinião. E acabou que eu finalizei o livro. A gente conseguiu várias imagens de arquivo pessoal, de pessoas que foram para lá nos anos 70, nos anos 80. Então, é muita coisa que não achava na internet. E aí eu lancei no Catarse, né? Eu até procurei algumas editoras, mas os acordos eram muito ruins, então eu resolvi soltar por mim mesmo. Então eu fui atrás de uma gráfica, fiz um acordo com a gráfica, lancei o produto, o livro no Catarse, a gente bateu as metas, a gente lançou o livro, e aí eu falei, bom, ok, né? A gente conseguiu, ótimo, a gente conseguiu lançar o livro. Só que eu comecei a receber muita mensagem de gente querendo, né? Falei, não, eu não comprei, não deu tempo, eu quero comprar. E a gente fez um outro lançamento, aí já dentro do nosso site, fez um esquema de venda melhor dentro do nosso site ali. Lançamos, esgotou de novo, e aí continuava, eu quero. E aí agora em julho a gente vai lançar o terceiro lote dele, vai ser o último lote do ano, porque eu não aguento mais negociar com gráfica no meio da pandemia, e as coisas toda hora sobe preço, então... Vai ser o último. Foi uma puta experiência, porque eu não esperava, né, que tivesse todo esse retorno, mas na verdade teve um retorno muito bom. Isso acabou me projetando dentro do esporte, porque eu comecei a ser convidado cada vez mais para dar palestra. Né, eu estava em Belo Horizonte semana passada fazendo isso. E, enfim, é o meu trabalho paralelo, que na verdade o meu trabalho é como gestão de marketing aqui na Ergil. Mas a parte do Muay Thai, ele consome um tempo bom meu aí também, e foi sem querer, porque eu não planejei ser um pesquisador de Muay Thai ou palestrante ou coisa do tipo, né? Agora, mas aconteceu e a gente está nesse barco aí agora. Bacana, mas é muito paralelo também com o trabalho de marketing, comunicação, né? Aproveita o gancho aí, Thiago, me conta um pouquinho então da sua trajetória profissional, por onde você andou até chegar hoje à Energil e finaliza com o que hoje você faz dentro de uma incorporadora. Perfeito. Flávio, eu prestei faculdade de publicidade, né, era uma coisa que eu queria, já fazia desde o colegial, eu gostava muito da parte de redação, e na minha cabeça eu queria ser um redator publicitário. Então, prestei faculdade, eu tive um ótimo professor de redação publicitária na faculdade, o que me incentivou muito, e que no caso depois me ajudou em tudo, assim, inclusive eu escrevi o próprio livro do Muay Thai, me ajudou absurdo. Me formei fui trabalhar em agência como redator, né? Eu entrei como redator júnior, eu tive uma chefe muito boa na época, que me orientou bastante, aí fiquei quase 4 anos só fazendo texto, só fazendo redação, para tudo quanto é tipo de coisa, TV, jornal, revista, rádio, tudo. Na época a internet ainda era mato, então não existia a parte digital ainda. Existia só a parte de web design, né, que era muito montar site, etc. Eu peguei essa época. Site em Flash? Um tempo... Site em Flash, cara, era só isso. O web design na época era basicamente montar um site.
Deixar Não ele tinha bonitinho, nada cheio de ainda, frescura, pesadíssimo, e quanto mais pesado pesadíssimo. de É, navegação, melhor era para o cliente, né? Mais bonito. colocar efeito na setinha lá, aí tinha que fazer a opção ou mudar de cor, ou saltar, ou tremer. Tipo, nossa, eram umas coisas que hoje, meu Deus. Mas Sabe que enfim. meu primeiro estágio foi também numa agência de publicidade, daqui de São Carlos também. E eu entrei como, cara, conversando com o dono da agência no clube aqui, daí eu falei que gostava muito da área, que eu queria dele, falou, vai lá segunda-feira. Nossa, fui todo feliz, pus minha camisa, né, tinha 17 anos, eu acho. Cheguei lá, também comecei fazendo tudo, indo em banco, fazendo tudo, depois eu fui para essa área de redação também, de criação, que eu adorava, assim, hoje eu gosto muito também, hoje se transformou em conteúdo, né, conteudista e copy, etc., mas nessa área também, eu lembro que tinha o setor web, que era um cara lá trabalhando em Dreamweaver, né, que era aquele negócio de fazer flash e tal, e era Sim, isso, sim, era isso. sim, sim. Bom, e aí, daí dessa experiência em agência... Cara, aí nisso, por uma ironia do destino, eu fui num churrasco, conheci umas pessoas no churrasco, fiquei muito amigo dessas pessoas, e aí na semana seguinte me ligaram perguntando se eu tinha interesse em trabalhar na parte de marketing, mas seria no marketing digital. Isso era 2012. E aí eu falei, gente, não tenho nenhuma experiência no marketing digital. Eles responderam, não, tranquilo, ninguém tem. Então, vai ser uma coisa nova para todo mundo, mas é muito legal e, enfim, se você quiser, a proposta está aí. E eu peguei e falei, ok, né? Aí eu fui conversar com eles, fazer uma reunião com eles, e eles me apresentaram um projeto. Falaram, o projeto é que estamos trazendo para o Brasil a Black Friday. Então eu entrei na primeira equipe que trouxe a Black Friday para o Brasil. Na época, a gente conhecia o evento, mas a gente não sabia exatamente se ia dar certo ou não, né? Então, sempre me perguntam sobre isso, eu falo, cara, o primeiro ano, assim, a gente tinha certeza que não ia dar certo, porque as empresas não entendiam a Black Friday, achavam que o brasileiro não ia ter esse costume de fazer compra, esperar um momento para fazer a compra, né, no caso de novembro. Pouquíssimas empresas aderiram na época, mas as que aderiram conseguiram ter um resultado muito bacana. Então, no ano seguinte, a gente conseguiu ficar mais estruturado, né, apresentar case de resultado para as pessoas que não aceitaram no ano anterior, e foi crescendo. Né? Então, foi muito perrengue na época. O dia da Black Friday, a gente entrava às 9 horas da manhã e saía no outro dia às 9 horas da manhã da empresa, porque eu fazia parte de comunicação, então eu lidava com os clientes e o pessoal ficava na parte de programação, só que dava meia-noite e meia, começava a cair sistema, então teve várias histórias com o Netshoes, por exemplo, ligando para a gente desesperado porque eles estavam fora do ar e tinha que tirar o link do ar, ou que produto estava esgotado e estava sobrecarregando o sistema de compra deles. Então, aconteceu uma porrada de coisa na madrugada. Fiquei de 2012 a 2017 na empresa. Nisso, ela foi vendida para uma empresa francesa, né? Começou a fragmentar e etc. E aí, nisso, eu peguei e saí. No que eu peguei e saí foi quando eu decidi ir para a Tailândia, né? Eu estava tanto tempo trabalhando ali, eu falei, cara, não vou emendar, não vou ligar num outro trabalho assim, tipo, sem descansar. Então foi a oportunidade que eu tive, fui para a Tailândia, fiquei lá 60 dias, conheci muita coisa, consegui estudar Muay Thai lá, consegui treinar Muay Thai lá. Eu tinha um desejo de fazer uma tatuagem com monges budistas lá e consegui fazer isso. Eu consegui ter minha tatuagem aqui que foi feita por um monge budista. Quando eu voltei e falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? Para onde eu vou? E aí eu falei, bom, vou voltar a trabalhar com agência, porque eu gosto de redação, né? Eu gosto da parte de copy, eu gosto de escrever. Fui trabalhar então com agência. Há um tempo depois eu encontrei um amigo meu e ele falou, cara, eu preciso, foi a mesma história da Black Friday, eu preciso de alguém na parte de marketing para um projeto, não sei o quê. Eu falei, tá bom, lá vai o Thiago de novo.
E aí, nisso, eu entrei pela primeira vez na parte de construção civil, né? Eu fui trabalhar numa incorporadora, trabalhei nessa incorporadora um tempo. Aí, quando eu saí dessa incorporadora, eu já vim conversar diretamente aqui com o Ergil. Ele já conheceu o meu trabalho, né, por consequência de ser o mesmo mercado, ser o mesmo nicho. E agora eu tô aqui, tô na Ergil há 1 ano e meio já, trabalhando aqui há 1 ano e meio. E essa é a minha história, cara. Que legal, não, muito massa. Esse lance da Black Friday, eu lembro que, inclusive, quem trouxe para o Brasil foi o Pedro, né? O Pedrão. O Pedrão era meu chefe. Pedro Pisa, o Pedro Eugênio, que legal, cara. É daqui de São Carlos também. São Carlos é um celeiro também, né? De tecnologia, de ideias, de startups. Isso é muito massa. Não, imagino que tem poucas e boas. A gente podia fazer um depois aqui só para falar dessa época aí, né? As pancadas dessas Black Fridays aí, né? Mas beleza, que legal, cara. E hoje história, você faz o que aí, Ergil? Descreva um pouco aí o que é um gestor de marketing da Ergil. Cara, então, hoje eu faço toda a parte de controle de comunicação. Né? Então, o desenho das campanhas, o que vai ser feito, como vai ser feito, a medição desses resultados, a parte de tratamento de lead, porque a gente tem muito cliente que liga direto aqui na empresa, ou que entra pelo site, pelo WhatsApp, enfim, e quer conversar com alguém aqui da empresa, e enfim, e a gente não tem uma housing, né? A gente não tem uma parte comercial interna da Ergil. Então eu acabo pegando um pouco essa parte também, tá, com o cliente, entender um pouco o que ele está procurando, ou o que ele quer, e aí depois disso a gente faz o repasse desse lead. Toda a parte de comunicação que envolve tanto a parte digital quanto a parte analógica, né, digamos assim. A parte de campanha, então a gente acaba desenhando a campanha, feito, se vai ser feito, quanto tempo vai ser feito. A gente sabe que não existe uma métrica exata, então no meio do caminho a gente às vezes tem que mudar, como já aconteceu, né? A gente precisa mudar, a gente chegou num ponto em que a gente falou assim, olha, a gente pode insistir nisso aqui, mas os resultados podem ser adversos, ou a gente pode mudar um pouco e ver o que acontece. Então isso é comum também, porque o nosso mercado ele não é tão estável assim, ele pode virar, a gente tem a parte de economia, tivemos uma pandemia no meio da conversa, então a gente tem que saber lidar com o que acontece. Então, basicamente, a minha função aqui na Ergil é tratar toda a parte de comunicação deles e entendendo o que está acontecendo no mercado, e entendendo o que está acontecendo com a própria empresa, e, enfim, e devagar caminhando nesse ponto. Que legal, que legal. Bom, quem está vendo a gente pelo YouTube aqui, né, deve estar notando aqui que a nossa gatinha aqui de casa, a Mabel, resolveu participar do nosso podcast aqui, do nosso webinar. Então ela está aqui, deu o ar da graça aqui e vai participar aqui com a gente, Thiago. Bom, eu lembro que quando você chegou na Ergil, você trouxe consigo essa vontade de aplicar novas metodologias de trabalho, né, aplicar novos fluxos, novos processos, começar essa presença e elaborar esses canais digitais, né? Então, acho que uma das primeiras reuniões que você fez foi com a gente, né? Com a Grow, e 2, 3 papinhos a gente já fechou e começou o trabalho. Isso faz 1 ano. Cara, me conta como que você encontrou a Ergil, né? Quando você chegou, e depois de 1 ano de trabalho, um pouco mais de 1 ano, como é que nós estamos? Conta aí um pouco do que você viu, assim, das principais diferenças. Vamos lá. Quando eu entrei, a Ergil, ela não tinha a parte de gestão de marketing interna, né? Ela deixava a parte de marketing numa parceria que ela tinha com imobiliária. Então, todo o lançamento, toda a parte de comunicação, ela era basicamente terceirizada para a imobiliária, que era uma parceira, né, da Ergil, ainda é uma parceira da Ergil. Então, toda a parte de comunicação era feita com eles. Então, quando eu entrei, o que eu fiz foi resgatar toda essa parte de comunicação para a parte interna. Então, a gente reativou Facebook, Instagram, a gente atualizou a parte de comunicação do site, então eu coloquei ali um canal direto, no caso aqui da empresa, porque a gente tinha que saber o que estava acontecendo, né? Então, a gente precisava ter feedback das coisas, e não ter só um canal administrando tudo.
Então, no caso, a gente reativou tudo isso daí. Como eu já tinha essa bagagem da Black Friday, de saber do digital e saber como as coisas estavam funcionando, e pouca gente tinha essa noção, né? Então, eu lembro que em 2016, se eu não me engano, a Black Friday bateu R$ 1 bilhão movimentado no Brasil. Então, assim, é um número absurdo que pouca gente tem noção disso, né? Hoje é fácil a gente falar, tipo, mas eu compro pela internet. Sim, se a gente voltar em 2016, 2015, as pessoas achavam que não funcionaria. Tipo, eu não vou comprar um tênis pela internet porque talvez não sirva no meu pé. Ou, tipo, não vou comprar uma roupa pela internet porque talvez não sirva em mim. O que eu queria, na verdade, era trazer tudo para cá, né? Então, não ficar dependendo de terceiros. Porque, enfim, né, o negócio é o nosso e a gente precisa entender o negócio. Então, a gente reativou as redes sociais, a gente criou uma newsletter. Então, semanalmente, tanto os leads cadastrados quanto os clientes da Ergil recebem comunicação da Ergil, seja de lançamento, seja de alguma em relação à obra, ou até alguma parceria nova, como no caso quando a gente fez aqui com a Empório Del Grano e a France Café. Então, a gente manteve um canal de comunicação bastante ativo com os clientes. Tanto é que quando eu entrei, existia algum ruído de cliente querendo ter informação, e como é que ele tinha informação, e ia no Facebook, ou ia no Instagram, mas, enfim, ele não conseguia a resposta, e isso a gente encerrou. Não existe mais nenhum tipo de ruído em relação a isso. As informações estão completamente acessíveis em rede social, e toda semana a pessoa cadastrada ali, ela vai receber informação também. A gente tem agora o atendimento pelo WhatsApp aqui também. Então, a gente encerrou esse ruído. A gente está rodando completamente tranquilo a partir desse momento. Então, respondendo a pergunta, Flávio, quando a gente começou, a gente teve que estruturar, né, a nossa comunicação. E hoje a gente tem basicamente tudo estruturado. Então, a gente tem todas as redes sociais estão andando juntas, elas estão se comunicando juntas. Então, tanto Facebook, Instagram, até o próprio LinkedIn, a gente coloca a comunicação da empresa ali. O nosso site agora também tem um acesso fácil, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, se a pessoa quiser conversar com a gente. A parte de campanha, a parte de mídia paga também era uma coisa que não era feita dentro aqui da Ergil, e depois a gente passou a implementar isso. Então, agora a gente tem a parte de mídia paga, tanto institucional quanto promocional, né? A gente vai um pouco de cada um ali. A gente é importante não só falar de produto, é importante falar também sobre empresa, sobre, né, o que é feito, o que a empresa está fazendo, e não só falar do produto. Hoje a gente está caminhando, né? Acho que não existe um fim no digital, então a gente está caminhando para que cada vez mais a gente consiga melhorar essa parte de comunicação, para que essa venda ela seja mais tranquila, né? Que o cliente cada vez mais consiga ter acesso à informação que ele precisa. Isso a gente está conseguindo. Então, hoje ele consegue ver aí planta, consegue ver fotos de apartamento, de área de lazer. Ele tem um acesso fácil à parte de valores, e, enfim, a partir desse momento a gente consegue fazer todo um funil de venda até o momento em que ele realmente está interessado, ele quer visitar o decorado, ou ele quer visitar um apartamento que já foi entregue, mas tem unidades à venda. A gente consegue fazer isso, a gente consegue agendar com o corretor. Enfim, a gente está caminhando super bem, na verdade, cara. Então, a gente conseguiu criar uma estrutura de comunicação bastante interessante. Que legal, show de bola, cara, muito bacana. E acompanhamos de perto, né, toda essa transformação aí, e falta muito ainda, temos essa noção. Thiago, vamos mudar um pouquinho agora, né, ano passado, né, então ali para março, todo o setor imobiliário, o setor de construção, o mundo inteiro, né, sentiu o baque, né, de navegar por oceanos incertos aí, né, que foi a pandemia. Como que você viu na questão de adaptação, né, a sua empresa para lidar com isso, tendo em vista que, tipo,
tinha o lockdown de tudo, né? Não podia ter visita, não podia ter panfletagem, não podia fazer nenhuma ação física. Como que a Ergil estava adaptada, né, para esse canal? E me conta um pouco desses resultados aí, né, dessa adaptação. Vamos lá. Quando começou a pandemia, ninguém sabia nada, né? A gente não sabia por quanto tempo ia durar esse lockdown, o que iria acontecer em relação a isso. A gente tinha muito contrato sendo negociado na época, muita gente pagando apartamento na época. E, enfim, aí virou uma grande incerteza e um grande medo, na verdade, porque se o lockdown, né, ele se estendesse por muito tempo, ou a situação se agravasse, as pessoas provavelmente iam acabar rompendo o contrato, iam acabar desistindo de compra. Então a gente ficou em lockdown na empresa por um mês. Né? Depois desse um mês, havia aquela questão do que era o essencial e tudo mais. A construção civil foi considerada essencial, né? Ela é um dos pilares da economia. E a gente voltou a trabalhar. E no que a gente voltou a trabalhar, a gente começou a se organizar para que, como você falou, né, o stand de venda foi fechado, não podia ter visita de jeito nenhum, a gente não podia fazer nenhum tipo de comunicação na rua, porque não tinha ninguém na rua. Então a gente se organizou para fazer toda uma comunicação digital. Então a gente continuou pela comunicação por e-mail, a gente começou a falar com os corretores pelo WhatsApp, mandar as informações, então as fotos, as tabelas, tudo o que ele precisava, vídeos, tudo que a gente tinha de material, a gente mandava para os corretores, para ele continuar conversando, para continuar negociando, para não perder, tentar não perder essa venda. A gente se arriscou, né, em falar assim, não vamos parar, a gente não vai parar, a gente não vai desistir, né, assim, vamos continuar negociando, a gente e aí teve, no meio do ano passado, teve aquela virada em que as pessoas começaram a sair de investimentos de risco e começaram a ir para investimentos mais seguros, como no caso do imóvel, e a gente começou a voltar a nadar, né? Então, esse trabalho de formiguinha que a gente fez, de mandar foto, mandar vídeo, e mandar e-mail, e continua alimentando a rede social, tipo, não parar em nenhum momento, deu um resultado, porque a gente começou a voltar a vender, então as pessoas começaram a migrar o investimento para a área de imóvel, até que a gente teve uma grata surpresa aí, foi julho, agosto, a gente começou a vender, né, realmente bem, e a gente começou a melhorar a nossa comunicação, porque a gente viu que as pessoas estavam procurando de verdade, a gente teve aquele cuidado, óbvio, de no meio de uma pandemia não ser insensível ao ponto de só falar de apartamento e compra. Então a gente teve esses dois lados, a gente sabe, a gente fez até uma campanha do tipo, vai passar, né, sabe assim, serão momentos duros, mas vai passar. Então a gente teve essa sensibilidade também. Então, na hora que a gente viu que o mercado começou a responder bem, aí a gente foi para o mercado com novas campanhas. A gente fez uma campanha que foi super legal, que era, acho que era a cada 72 horas um Ergil foi vendido, né, que foi de julho para agosto. Enfim, a gente, no segundo semestre do ano passado, a gente teve um resultado bastante satisfatório, porque o mercado reagiu bem à questão de investimento em imóvel. E, enfim, a gente continuou nessa questão de não parar de fazer comunicação. E, cara, enfim, e aí basicamente foi isso. A gente teve um medo inicial muito grande, como todo mundo, mas o mercado ele acabou reagindo bem, foi uma coisa inesperada, ninguém apostaria naquela época. Falar hoje é fácil, mas apostaria naquela época que não, o mercado ele vai reagir bem, porque as pessoas vão pegar investimento e vão para imóvel. Então a gente continuou seguindo ali, continuou nadando, até que o mercado reagiu bem, e no que reagiu bem a gente conseguiu fazer as vendas, etc. Tipo, hoje Thiago, você desculpa cortar, mas você está sendo um pouco modesto, vai, porque foi o maior resultado, recorde de venda desde a abertura da Ergil, foi com essa nossa campanha aí.
Você está sendo muito modesto. Na verdade, assim, a campanha de 72 horas, ela foi, se eu não me engano, foram nove unidades vendidas em 3 semanas, uma coisa assim. E era uma coisa que a gente não esperava, de verdade. Mas sim, falar que foi um recorde de vendas, né? Porque a gente até então não tinha chego perto de um volume desse de unidades vendidas por mês. Óbvio, né? Sem contar o boom imobiliário que teve alguns anos atrás, né, que você vendia apartamento no final de semana. Mas depois que o boom, a gente não teve um resultado tão expressivo como a gente teve. Então, para nós, segundo semestre do ano passado foi muito bom, assim, foi muito bom em resultado, porque tudo foi bem alinhado, né? Tanto a parte de comunicação, quanto a parte de trabalho de imobiliária, quanto a parte de digital. Enfim, a gente conseguiu caminhar junto naquele momento, assim como até hoje a gente faz isso, e a gente teve um resultado muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Resumindo, embaralhando, a gente se antecipou, né? E ninguém esperava uma pandemia, mas a gente já estava adaptado para os meios digitais, né? E onde as pessoas tinham não só como uma forma de contato, a única forma de busca e contato, né? Então, como a gente já estava avançado nesse processo, a gente conseguiu surfar essa onda, né, Thiago? Foi isso, né? Foi, porque se fosse um pouco antes, ainda no processo de mudança ali, né, de começar a colocar as coisas no digital, aí provavelmente a gente teria um problema. Sim. Porque a gente não estaria estruturado para ter essa comunicação. Tiago, bacana. Então, com essa adaptação, né, que a gente conseguiu implementar, a gente conseguiu surfar, né, nesse período aí de incerteza. O que você vê, né, hoje, cara, quais são as principais ações, né, de marketing e comunicação que trazem os melhores resultados para a Ergil? Se eu fosse enumerar algumas ações pontuais, assim, que a gente faz hoje, né, o que você consideraria as que mais surtem resultado? Flávio, a primeira com certeza é a comunicação por newsletter. Eu te falo isso pelo seguinte: a Ergil, ela tem uma taxa grande de indicação. Então, as pessoas acabam chegando na Ergil porque algum amigo, algum parente, ele já é um cliente Ergil, né? E ele acaba indicando. E como ele recebe essa comunicação, então recebe, olha, a gente está aí com o lançamento do Vermont, apartamentos a partir de X mil reais, etc. A pessoa acaba indicando, né? Então, uma outra coisa que a gente faz também, que começou a dar um resultado muito bom, é prestação de conta sobre andamento de obra. Então, o Vermont, todo mês, a gente faz a comunicação em rede social e e-mail, dizendo exatamente como está o andamento de obra, né? Então, com foto, com gráfico, e isso acaba dando um resultado muito bom, porque você acaba passando uma credibilidade muito grande para o cliente, que ele quer saber como é que está, porque ele está comprando, mas ele não tem tempo de ficar passando na frente da obra, e ele acaba recebendo isso por e-mail, ou até mesmo pelo Instagram, pelo Facebook. Então, acho que essa comunicação inicial que a gente fez abriu muita porta, porque a gente tem muita indicação. Então, as pessoas falam, olha, eu conheci, ou minha mãe, meu pai, meu irmão comprou o verbo desse, que uma pessoa falou, minha amiga comprou, eu vi as fotos, eu achei muito legal, achei muito bonito, e eu queria saber mais, e com quem que eu falo, enfim. E a gente consegue esse movimento basicamente por causa da comunicação direta que a gente faz com os clientes. Além disso, a gente tem a comunicação. Além disso, a gente tem uma comunicação mensal, né, sobre campanhas. A gente tem a campanha do Atlantis. O Atlantis acabou basicamente vendendo tudo. O Vermont, a gente também tem uma comunicação com base, que deu bastante resultado, com base sobre o valor de apartamento, né, o a partir de, porque as pessoas, elas têm, isso é até interessante contar,
Porque o cliente ele tem uma ideia de que, por ser aonde é, né, no caso de estar aqui no bairro do Parque Fábio, aqui na frente do Shopping Iguatemi, as pessoas têm uma ideia de que o preço é muito alto, né, então seria tudo muito caro. A divulgação que o preço do apartamento do Vermont seria a partir de X mil, elas entenderam que o valor era muito abaixo do que elas estavam imaginando, né? Então elas achavam que um preço era uma coisa meio absurda, mas na verdade elas entenderam que é um preço acessível, né? Então isso melhorou bastante também a questão de comunicação, porque foi um tempo da gente entender, né? As pessoas, assim, a gente começou a entender que as pessoas falavam assim, mas ali é complicado porque ali é caro, né? Ali é um bairro caro. Eu falei, não, na verdade, dependendo da configuração do apartamento, de tamanho, etc., ele tem um valor bastante acessível. Então, isso acabou ajudando muito a gente também. Muito massa, legal, é isso mesmo, né? Temos essas, além de cuidar muito bem da nossa base, né, Thiago? Eu acho que esse relacionamento que a gente faz com a base aí, que traz tanto feedback negativo ou um feedback de construção quando a gente precisa, mas também traz, né, todos os elogios, as indicações, né? E também toda a nossa campanha aí de front, de conversão de lead também é o que alimenta essa nossa base para a gente se relacionar com eles e fazer ali, né, entregar uma oportunidade, né? Falando um pouco disso, né, dessa jornada, né, hoje a gente tem uma jornada bem digital, né, que é uma palavra aí que tem muita gente usando, que é a mistura do digital com o físico, né? Diferente de um tênis, uma roupa que hoje a gente pode comprar ela inteiramente digital, uma compra de um apartamento ela é um pouco mais complexa, né? Que nem eu falei no começo desse episódio, é uma compra delicada, complexa, e requer principalmente algumas ações físicas, não tem como. Eu quero ver o decorado, eu quero ver a obra, né? Não acredito ainda na cultura ser 100% digital, mas ela tem uma parte muito grande digital e também tem a parte física. Cara, como é que você enxerga, né, a junção desses dois mundos, o digital e o físico? Conta um pouco dessa jornada de compras do seu lead aí, do seu cliente. Flávio, acho que a primeira coisa que acontece, que a gente entende, o cliente ele é impactado pela forma digital, né? Então, ele vê uma comunicação em rede social, ele vê uma comunicação, enfim. O início, para nós aqui, ele é muito digital. Por quê? A ação tanto da obra quanto do stand de vendas, ele fica em frente ao Shopping Iguatemi, mas ele não é uma área de acesso com muito fluxo de carro. Então, você não tem, assim, não é um lugar que tem muita visibilidade. Então, é difícil você pegar o cliente que está passando ali, né? Então, acho que você conhece aqui já, então não é um lugar que tem muito fluxo aqui. As pessoas que transitam aqui são as pessoas que moram aqui, né, ou que trabalham aqui, no caso, onde fica a Ergil, é um escritório. Então, existem vários escritórios aqui. Então, para cá é quem mora no bairro ou quem vem trabalhar. Então, é diferente de estandes de venda que ficam em vias de acesso rápido ou com muito movimento. Então, o digital é o primeiro caminho. Depois do digital, o que acontece é a pessoa ela quer ver o apartamento. Então, ela quer saber de venda, ela quer ver o decorado, né, para ter noção de tamanho. É uma coisa que eu sempre falo aqui para o pessoal da engenharia, que o cliente final, ele não é engenheiro. Então, mostrar uma planta para ele é muito frio, né? Você pegar e falar, olha, isso aqui tem 68 metros. A matemática para ele não casa, né? Que ele falou assim, tá, mas se tiver 68 ou 6.800, para mim não muda nada, porque é uma planta baixa, ele não tem noção. Então, a estrutura física, ele entrar no decorado, ele vê o tamanho da sala, ele vê o tamanho do quarto. Hoje, pelo menos aqui na cultura aqui da cidade, ainda é muito importante. Eu sei de algumas cidades como Ribeirão Preto, por exemplo, que basicamente não usam mais decorado. Eles têm um stand de vendas, eles fazem a venda ali sem o decorado. Thiago, acho que isso aqui em São Carlos ainda não funcionaria. As pessoas elas querem ver decorado, né? Elas querem tirar foto,
Acontece muito quando eu vou acompanhar, eu acabo acompanhando às vezes alguma coisa que me pedem, e o cliente fala assim, posso tirar foto? Posso filmar? Que eu preciso mostrar para minha esposa, para o meu marido, para o meu pai, enfim. Eu falei, não, filho, fica à vontade. Então essa parte do físico ainda é muito importante. E aí depois disso, aí que vem a negociação, que entra a parte com o corretor, e valores, e propostas, etc. Então, a gente tem esse caminho. Geralmente começa pelo digital, passa pelo físico, aí o físico é o que acaba cativando o cliente, que ele vê o decorado, que é super bonito, e aí o corretor explica, fala, olha, vai ter a piscina, vai ter o spa, vai ter, no caso do Vermont, vai ter o lava rápido e não sei o quê. E aí você cativou o cliente, aí começa a parte de negociação. Legal. Então, basicamente, a gente capta esse cliente pelo digital, né? Entrega ali para ele, depois de que ele se converteu no nosso material ou nas nossas landing pages, uma comunicação e um relacionamento, né? Tirando as dúvidas, tirando ali algumas objeções, mostrando prós e contras de cada negócio, e ele chega para uma visita muito mais preparado, né? Ele chega para uma visita ali muito mais... como eu vou dizer, muito mais munido de informação, né, Tiago? Então, o nosso pré acaba facilitando muito a vida do vendedor, do corretor ali no final, né? Sim, o nosso cliente, Flávio, ele já chega com muita informação. Então, ele já chega até com informação de concorrentes, por exemplo, tipo, do quanto custa, do que é oferecido. Então, o nosso cliente, ele já chega negociando, né? Então, é muito difícil a pessoa chegar até a parte de ver decorado, ver valor e ficar no eu vou ver. Não, geralmente, a pessoa, olha, tem uma proposta, enfim, ele já chega querendo negociar, porque ele já chega com informação. Então, ele sabe mais ou menos quanto vai custar, ele sabe o quanto ele gastaria, ele sabe o quanto ele pode gastar, ele sabe o quanto ele gastaria se fosse comprar na concorrência, então ele já chega munido. E aí, a partir disso, rola as negociações, etc. Então, hoje, pelo menos para o nosso mercado aqui da Ergil, um cliente chegar nessa parte de decorado e de negociação cru. Ele já chega assim, ele já chega sabendo muita coisa já, ele já chega com referência de outros empreendimentos da Ergil. Então, às vezes fala assim, eu visitei tal apartamento, ou eu conheço uma pessoa que tem. Então, assim, a gente já chega com alguém já preparado para negociar com a gente. Legal, e nessa briga aí de mercado, o mais importante é a gente fornecer quanto mais informação, melhor, né, para ele estar ali também com essa cola social com o nosso produto, né? Então, você não compra aquilo que você não conhece, né? Na verdade, você compra aquilo que você conhece e você pode estar comprando algo pior do que outra coisa que você não conhece, né? Que você não conhece. Então, fui meio filósofo agora aqui, meio, mas é isso. Então, tipo, a gente tem que entregar essa informação o máximo possível para nessa jornada de compras, né? Então, desde que ele começa a pesquisar, ver uma oportunidade, começa a materializar isso na cabeça dele, começa a fazer perguntas e tudo mais, cada ponto dessa jornada a gente gera muito conteúdo para fazer com que esse lead, né, esse cliente venha sendo nutrido aí ao decorrer da jornada. Tiago, próximos passos dessa transformação digital, inovação, digitalização, marketing digital, enfim, quais são os próximos passos que a Ergil, para onde a Ergil quer caminhar agora com essa parte de tecnologia, inovação, comunicação? Conta um pouco para a gente. Flávio, acho que a primeira coisa que eu quero fazer é uma reformulação do próprio site da Ergil. Né? A gente tem produtos muito bons e eu quero colocar mais informação sobre isso, então para as pessoas terem uma referência melhor no site. Então, quando for que já foi lançado, o que está sendo lançado e etc. Então, assim, deixar essa informação muito mais fácil para eles do que já foi lançado, né? Não do que está sendo. Fora isso, a parte de comunicação, a gente vai continuar a parte de comunicação digital, a gente não pode parar de jeito nenhum. Eu preciso achar alguns meios de facilitação de comunicação com o cliente.
Então a gente tem os leads, a gente tem as pessoas que estão interessadas, então a gente tem uma movimentação de leads mensais bastante interessante, e a gente faz todo um filtro em cima disso. A gente não descarta nenhum tipo de lead, porque às vezes a pessoa fala assim, putz, eu achei que fosse um pouquinho mais barato, ou preciso vender uma casa, uma coisa que acontece bastante aqui, a pessoa fala assim, eu tô vendendo a minha casa, assim que eu vender a minha casa eu queria negociar, então a gente mantém essa pessoa na nossa base, para que ela receba informações, para que ela vá acompanhando de alguma forma isso. Eu estou esperando essa pandemia acabar, né, para que a gente possa voltar a fazer a parte de eventos, né, uma coisa que eu gostava de fazer, que era a parte de evento, então usar o stand de venda para eventos, né, e tentando fazer essa questão de como a gente usar o digital também. A gente conseguiu fazer algumas coisas, né, para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, mas isso foi logo um pouquinho antes da pandemia, mas já deu um resultado super legal, mas já teve a pandemia e teve que parar. Então, é esperar as coisas melhorarem um pouco, já estão melhorando, né? O pessoal está vacinando, eu vacino agora daqui 15 dias, e entreguei minha idade. E cara, é isso. A gente precisa voltar a unir os dois, né? O meu grande plano aqui é atualizar o site da RG com toda a tem, que são coisas muito legais que foram lançadas e no site hoje não está disponível. E a parte de evento, voltar a fazer evento físico, fazer transmissão online desse evento, enfim, começar a fazer coisas diferentes, né, para não só falar de produto. Eu quero falar sobre comunicação e atrair um público não para comprar apartamento, mas para um evento que seja legal, para uma coisa que ele possa passar um sábado à tarde diferente, etc. E aí, dentro disso, existe uma possibilidade de um apartamento. Cara, show de bola, que legal. Eu sou muito desse time também. Eu acho que a gente precisa se relacionar com as pessoas, a gente precisa entregar bastante conteúdo, entregar experiências, entretenimento. É por isso que nós estamos gravando isso aqui agora, né? Que espero que quem esteja ouvindo, chegou até aqui, tenha gerado insights também, seja para o seu negócio, dentro ou fora da construção civil. Eu acho que tudo que a gente conversa aqui dá para fazer paralelos para outros mercados, dá para fazer paralelo para outros negócios. E, cara, eu queria agradecer aqui de antemão, tem mais uma sessãozinha final, mas, poxa, obrigado, Thiago, aí por ter passado toda essa... A gente foi muito prático hoje, né? Falamos bem na prática mesmo, deixamos a teoria de lado, entregamos aqui basicamente o que a gente faz e é o que está dando resultado, né, cara? É bem isso. Vamos finalizar aqui, Thiago, trazendo a sessão de indicação. Oi, pode falar, desculpa. Não, na verdade, eu que agradeço, Flávio. Obrigado pelo convite de verdade. É sempre bom a gente conseguir falar um pouquinho do nosso trabalho. A gente fica tão na correria de escritório e resolvendo coisas que a gente acaba não falando muito do nosso trabalho, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Exatamente, cara, e toda essa troca aqui oxigena muito a cabeça, gera insights até pra gente mesmo, né? Numa conversa dessa, eu já tenho 2 ou 3 coisas para te falar aí de próximos passos também. Isso que é interessante, essa troca aí, essa oxigenação aí de ideias sempre é bem-vinda e importante. Essa hora bar aqui que nós estamos fazendo, né? Esse cafezinho virtual, seja lá o que, como a gente queira chamar, é muito interessante. Acho que todo mundo devia, pelo menos, fazer calls, ou que agora a gente não consegue se ver pessoalmente, mas ter essa horinha aqui de conversas, de insights, enfim, ajuda muito. Cara, vamos finalizar, Thiago, esse nosso bate-papo com a sessão de indicação. Queria que você trouxesse alguma coisa aqui pra gente, cara. O que você está vendo, lendo, assistindo, ouvindo, acompanhando, enfim... O que você traz para a gente hoje aqui? Pode ser dentro do nosso trabalho, fora também. Conta aí, o que você preparou aí? Cara, na verdade, assim, eu gosto de misturar muitas coisas. Há muito tempo atrás, na época da faculdade, eu tinha um professor que falava não fique preso ao seu trabalho, assim. Então, se você for ler um livro sobre publicidade, por exemplo, lê um livro sobre música, um livro sobre arte, um livro sobre história, para você, enfim, sair um pouco da bolha, né?
E desde então, desde a faculdade, faço isso. E eu acabei recentemente a biografia do Boni, que eu recomendo muito, porque... Boni é o pai do Boninho, da Globo? É o cara que criou o jornal... Alguma coisa. O José Boni, é o cara que criou o Jornal Nacional, o Fantástico. Ele criou toda a ideia de jornalismo unificado da Globo. Então, o padrão Globo de comunicação foi o Boni que criou. E o livro conta tudo isso. Então, assim, conta a história dele, como ele começou, quais foram as ideias que ele teve para o Fantástico, para o Jornal Nacional, o que ele entendia como padrão Globo. Então, a parte de regionalismo. Então, por que as pessoas na Globo falam sempre da mesma forma, você não vê sotaque, por exemplo. Enfim, cara, é um livro muito bom. Então, o livro chama O Livro do Boni, inclusive. Legal, então, vou pôr de referência. Eu li, assim, é muito bom. Cara, mas é assim, eu vejo umas coisas muito... Eu tava lendo eu tô lendo, não acabei ainda, um livro que chama Infernal, a História do Heavy Metal. Então, é um livro de, cara, quase 1000 entrevistas, e aí ele conta toda a origem, tipo, do heavy metal, as lendas, as bandas. Eu gosto muito de música, e isso acaba trazendo coisa para mim também dentro do marketing. Porque você vê o marketing que as bandas usavam na época, então como que o Kiss usava todo aquele marketing para vender bonequinho do Kiss naquela época. Até mídia negativa, né? Como o Black Sabbath era visto, né? Isso Exato, era um puta de um gancho para eles serem mais conhecidos e serem mais conhecidos. O do Alice Cooper, que ele criou a ideia de fazer um teatro no show, então tinha sangue falso, tinha umas cabeças rolando. Então, assim, tudo isso era um marketing absurdo que eles faziam. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Thiago, lembrando disso. Cara, eu ouço alguns podcasts, né? E eu tava vendo um podcast de um cara que eu não gosto, não acho, sei lá, não vou com a cara, assim. A banda tem alguma coisa ou outra que eu gosto, mas também é bem meloso, que é o Tico Santa Cruz, do Detonautas. Cara, só que eu ouvi um podcast dele, ele contando a trajetória da banda, cara, como que foi. Ele conseguiu, tipo, ele montou a banda no Mirk, eu acho, ou no Orkut, alguma coisa lá nos primórdios da internet, e ele conseguiu usar isso como um gancho de aparecer em alguns jornais, que era a primeira banda brasileira montada pela internet. E daí o tanto que esses caras trabalharam, sabe, para conseguir emplacar um primeiro showzinho, emplacar um primeiro festival, o que eles precisaram fazer. E, cara, é muito legal a visão de marketing dele, assim, de marketing como comunicação, né, de mercado, de como que, onde ele podia encaixar as coisas, cara, e tanto é que chegou onde chegou, né. Então, ele falando dos diferenciais, o que ele se apegava. É um episódio do Flow com ele, que é um podcast Flow. É muito legal, cara. Vale a pena quem é da área aí também olhar, né, ou ouvir aí com esse viés de comunicação e marketing. Eu achei muito massa. Continuo achando ele reacionário e esquerdopata, mas tudo bem. Não, é que eu falei, do heavy metal também, ele é um livro gigantesco, mas ele é bom porque você entende como funcionava a parte de gravadora na época, para vender a banda, para fazer a parte de marketing. Então, tinha muita coisa que foi construída, né? Então, muita pessoa assim, porque eles são do mal. Na verdade, eles eram tudo, cara, católicos pra caramba, que iam na missa domingo. Só que a gravadora vendia essa imagem, porque a imagem que colocava medo nos pais vendia para os filhos. Enfim, é um livro que vale muito a pena também para quem gosta de música. Cara, série eu vejo muita coisa politicamente incorreta. Então, assim, eu gosto muito de The Boys, que a galera acha, né, meio pesado, meio agressivo, mas eu acho sensacional. The Boys. Eu tenho as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são bem mais pesadas que a série. Cara, eu sou muito fã de Marvel, então eu tô assistindo Loki. Eu acho toda a parte de marketing da Marvel absurdamente absurda. Então, como eles conseguem montar universos diferentes, ao mesmo tempo tudo faz parte de tudo, e você consegue pegar tudo.
É uma coisa que a DC ainda não conseguiu fazer, a DC está patinando feio ainda em cima disso, mas a Marvel faz com uma maestria absurda, ela tem filmes programados para 10 anos à frente. Cara, música eu escuto coisas dos anos 2000, assim, eu cresci ouvindo pop punk, eu cresci ouvindo hardcore, então assim, é uma coisa que eu sempre escuto. Eu não caí eu não sou da geração TikTok, eu não escuto música moderna, então eu sou meio tio, então eu escuto as mesmas bandas, algumas tocam até hoje, lançam coisas até hoje, mas eu sou meio tio em relação a isso, assim, tipo, eu gosto de ouvir as coisas que eu ouvia lá em 2003, 2004, não mudo muito em relação a isso. Legal, dá um exemplo aí, 2 bandas. Cara, putz, assim, mano, a galera não vai gostar, porque tem. Tá com vergonha? Não, cara, tem uma que eu ouço muito, é uma banda do Canadá. É uma banda do Canadá que chama Silverstein, que é uma banda de screamo, então é um hardcore melódico, mas ele é gritado. Uhum. Cara, tem muita banda que tem. Cara, tem Blink, tem Sum 41, tem New Found Glory, uma porrada de banda de pop punk. Tem uma porrada de banda nessa pegada do Blink que eu gosto. Eu gosto muito da parte de screamo, que é a parte melódica, mas tem a parte de grito. Uma referência, mais ou menos, que você pode ter é o Linkin Park. Então, o Linkin Park ele usa muito a parte do nu metal, né? Então, é um metal com a parte eletrônica. Mas o screamo, ele não tem a parte eletrônica, ele é a parte melódica e, tipo, com os gritos, igual que o Chester dava no Linkin Park. Então, é mais ou menos isso. Cara, eu gosto muito de quadrinho, coleciono quadrinho, gasto uma grana com quadrinho. Tipo, eu sempre me arrependo no final do mês, mas eu compro. Então, eu leio muita coisa, eu compro muita coisa de quadrinho. Eu parei de comprar mensal, eu compro só os encadernados. Então, eu entro todo mês no site da Panini ali para ver o catálogo de encadernados de lançamento. Aí tem uma porrada de coisa de Batman encadernado. Tem o Sandman, tem uma porrada de coisa do Alan Moore. Enfim, eu tenho muita coisa de tudo aí também, cara. Que legal, cara. Cara, muita coisa de tudo assim. Nerd, né, cara? Nerd pra cacete, enfim. Cara, que bacana, Thiago. Putz, massa, puta papo, legal. Descontraído ao mesmo tempo. A gente trouxe bastante conteúdo aí, principalmente conteúdo prático, do que a gente está conseguindo implementar numa empresa e num nicho não muito contemporâneo e não muito liberal, né, cara? A gente às vezes tem que brigar com algumas coisas aí que a gente faz, implementa, mas é isso, cara, se nesse setor a gente conseguiu transformar, eu acho que qualquer setor consegue, né, Thiago? Queria agradecer de novo, obrigado pela sua participação aqui, vamos fazer outro aí falando de Black Friday, e precisamos tomar aquela nossa cerveja que faz mais de um ano que está sendo combinada e não sai do papel. Tiagão, obrigado. Dia 15 eu tô vacinando, aí vou combinar. Fechou. É uma dose de vacina e uma dose de cerveja. Vamos ver. Beleza, valeu, doutor. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Valeu, obrigadão, Flávio. Tchau, tchau.